Bom, pessoal, a partir do momento que a gente determinou qual que é, vamos falar assim, qual que é a regressão que dá o fator de, vamos falar assim, da demanda sazonal, a gente já consegue fazer aquela projeção a partir da própria regressão, então, qual que é a demanda dessazonalizada. E o fator sazonal, ele nada mais do que, vamos falar assim, a gente ter a demanda dividido pela demanda não sazonalizada. Então, ele é uma razão. Vamos falar assim, e aí de novo, se vocês observarem, eu coloquei uma tabelinha para vocês no slide 10 que tem os períodos já, a demanda total, a demanda não sazonalizada com base na regressão desenvolvida e o fator, vamos falar assim, sazonal também já calculado. Ela não está no Excel, mas eu gostaria que vocês tentassem chegar nesses valores através dos cálculos já evidenciados. Para a gente seguir, vamos falar assim, o nosso roteiro, a gente tem que, vamos falar assim, a gente tem a questão de previsão adaptativa. O que significa, vamos falar assim, o que significa esse conceito? Bom, as estimativas de tendência, nível, sazonalidade, elas podem ser atualizadas após cada uma dessas observações. Então, elas não são estáticas. Então, vamos falar assim, a cada incremento de, vamos falar assim, no caso do Tahoe Salt, a cada incremento de um trimestre ali, cada informação, essa previsão ela vai se alterando e ela vai se ajustando. Só que o que acontece? Bom, qual que é a principal vantagem de você fazer uma previsão adaptativa? É que essas estimativas elas vão incorporando os dados observados e vão dando estimativas de demanda cada vez melhores, né? Para você poder, vamos falar assim, para você pegar e poder planejar a sua cadeia de produção para trás, pensando em produção e em estocagem. E depois distribuição, é claro. Então, a gente tem o seguinte... vamos falar no período nos métodos, na verdade, adaptativos, a previsão para o período, ele é de T mais 1. E no período T, que utiliza uma estimativa de nível de tendência também do período T. Então, a gente tem a seguinte equação, né? Que vocês podem ter, que F é T mais 1, que é em função de L, o nível, e em função de T de tendência e função da sazonalidade ali presente. E quando a gente olha um período básico, bom, vamos falar assim, um modelo básico, a gente tem que o L é a estimativa de nível do período T, a gente que tem o T grande, né, é a estimativa de tendência do período T na periodicidade, S é o fator sazonal que a gente acabou de calcular, e F é a previsão de demanda. E a demanda real observada, e depois a gente vai ter o erro de previsão, que é uma coisa extremamente importante da gente saber como é que ele funciona e por que ele é importante. Bom, os principais modelos de previsão adaptativa, eles são a média móvel, o alisamento exponencial simples, o alisamento exponencial corrigido e o alisamento exponencial corrigido por tendência e sazonalidade. Bom, eles têm diferenças entre eles, mas antes de eu falar um pouquinho sobre cada um deles, as definições e o que está por trás de cada um desses, eu queria ressaltar para vocês que eu deixei, não é um texto, ele na verdade ele é uma dissertação feita em cima desses diferentes modelos. E na revisão de literatura tem a definição não só desses, mas de outros que eu gostaria que vocês vissem com maiores detalhes, e a apropriação desses modelos, consequentemente, como que são calculadas as suas fórmulas, para a gente, vamos falar assim, passar um pouco por isso de uma maneira um pouco mais detalhada e ter um debate online mais proveitoso. Bom, mas em termos gerais, a gente tem que o quê? A média móvel, ela é usada quando não existe uma tendência, ou quando ou sazonalidade observada. Então, sazonalidade aqui não está em jogo. O componente sistemático da demanda é, na verdade, só o nível. Então, o que a gente está falando de média móvel? A gente tem um período, vamos falar assim, a gente tem 3 observações. Entra mais uma, a última sai. Então, vai ser de 3 em 3 e eles vão incorporando.
Quando a gente vai para o alisamento exponencial simples, ele é apropriado quando a demanda ela não possui tendência, do mesmo jeito que a média móvel, ou a sazonalidade também. Só que existe o componente, vamos falar, sistemático da demanda, que é o nível. E qual que é a diferença entre um e o outro? Porque a gente está falando de, vamos falar assim, de dois modelos que eles preveem teoricamente a mesma coisa, mas de maneiras diferentes. Bom, a diferença é que as observações mais recentes, no caso do alisamento exponencial simples, elas têm mais peso do que a demanda histórica. Então, o que está acontecendo? Aquilo que está acontecendo por último, ela vai ter um peso muito maior sobre, vamos falar assim, sobre a previsão do que o restante que está para trás. Então, se a gente tem, vamos falar assim, uma demanda de 1, 2, 3, 4, no primeiro, a gente vai tirar a média móvel e se incorpora 5, se incorpora 3, o primeiro vai sair. Quando a gente pega nesse alisamento exponencial simples, o último número, seja o que entrar ou o penúltimo também, eles têm um peso muito maior porque eles são exponencialmente levados em consideração. Já quando a gente tem o alisamento exponencial corrigido pela tendência, que é o conhecido modelo Holt, ele é apropriado quando a gente considera a demanda que tem nível e uma tendência como no componente sistemático. Então agora a gente incorpora um novo elemento, que é a tendência, mas não existe ainda sazonalidade, a gente não está trabalhando com sazonalidade. Então é o famoso uso da regressão linear para fazer uma previsão adaptativa. Então, o que acontece? Quando a gente faz a regressão linear, a gente tem vamos falar assim, para estimar y, a gente tem a inclinação dessa curva. E o quanto que essa curva está se inclinando ou não em função dos seus dados históricos que mede a mudança da demanda por período. Porque aí depois a gente tem, vamos falar assim, o componente variável e o componente fixo. Então, a regressão ela é considerada esse alinhamento exponencial corrigido por tendência, o modelo Holt. Quando a gente já pega o alisamento exponencial corrigido por tendência e sazonalidade, chamado modelo Winter, ele é muito, vamos falar assim, ele é o único que se adequa quando tem o fator sazonal envolvido. Então, bom, vocês já sabem, a gente vai considerar todos esses modelos, mas existe uma tendência que no nosso, vamos falar, exemplo trabalhado aqui, durante, vamos falar, todo esse período, durante toda essa aula, que a gente, vamos falar assim, deve chegar à conclusão que o modelo Winter para previsão adaptativa da empresa Tahoe Salt seja, vamos falar, muito melhor, em função do que a gente já sabe, que o alisamento exponencial corrigido por tendência e sazonalidade, o modelo Winter, tem maior interligação.